Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 13 de janeiro de 2026, terça-feira. Nós estamos ainda... A semana está me parecendo longa demais, hein, gente? Hoje já é terça-feira, mas falta muito ainda pela frente, né? E nós estamos tendo um janeiro atípico, como você sabe aqui, porque janeiro era um mês de mais tranquilidade no noticiário, porque recesso forense, o Congresso está em recesso, enfim... O país para até o carnaval, só que esse ano está diferente, né? Porque, enfim, as instituições estão funcionando em um ritmo compatível com esse tempo de dissonância cognitiva e de problemas geopolíticos no planeta. Quer dizer, o que está acontecendo aqui no Brasil está em sintonia com o resto do globo. É por isso que a gente todo dia aqui tem um jornal fresquinho para te apresentar aqui, quando em outros anos o que a gente tinha aqui era uma série de suítes, né? Que na verdade são atualizações das mesmas notícias de sempre. E as notícias de hoje passam, uma vez mais, pela relação entre o Banco Master e o Tribunal de Contas da União e o Banco Central, né? Houve uma reunião ontem, vários diretores do Banco Central estiveram juntos com os auditores do TCU, e no final das contas, repare só como é que as coisas são estranhas no Brasil. No final das contas, a gente sabe que houve uma pressão dentro da reunião por uma nota conjunta, mas a nota conjunta não saiu. Saiu apenas a palavra do TCU e o silêncio do Banco Central, que não significa uma anuência automática, dizendo que estava tudo certo e, enfim, que as coisas estavam resolvidas e que o Banco Central apenas queria uma espécie de chancela do Tribunal de Contas da União, que nada tem a ver com liquidação de banco, nada tem a ver, tá? Nada. Para abalizar aquilo que foi feito em relação ao Banco Master. Na verdade é o seguinte, o Brasil está vendo aí uma guerra de lobbies, uma guerra descarada, absolutamente descarada, uma guerra vergonhosa que envolve ministros de tribunais superiores, ministros desse Tribunal de Contas da União, que, aliás, é um esconderijo de políticos incompetentes que, na ausência de um mandato eleitoral, ganham lá um passaporte para a fortuna e para a vida boa em cargos, né, que são absolutamente cortejados por todo político que quer uma boquinha bem boa. Como a gente viu, essas entidades, Tribunal de Contas e Companhia Limitada, elas acabam tendo um poder muito grande, por isso elas são objeto de um lobby político muito grande. Esse ministro Jonathan de Jesus, por exemplo, é um caso a ser estudado. É um político que vem lá do mais profundo do Centrão, com práticas terríveis. O jornal Estado de São Paulo foi saber cadê o dinheiro das emendas parlamentares que o Jonathan de Jesus mandou lá para o município dele quando ele ainda era só um político, não era ministro de tribunal nenhum, né? E as reportagens são estarrecedoras, estradas que somem, enfim, nenhuma das emendas que ele enviou tem um plano de trabalho, nada disso, sabe? Para quem hoje audita contas, o passado é bem pesado, bem carregado, sabe? E o Brasil precisa aprender a anotar isso aí para entender exatamente o efeito que essas sinecuras têm sobre a institucionalidade, né? Agora com essa história, com esse atrevimento de um tribunal que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo se metendo numa liquidação extrajudicial de um banco que não tem nada a ver, repito, com as suas atribuições. Lá fora, as coisas continuam complicadas, né? O Trump assustando o planeta. Ontem voltou a falar que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para a sua segurança, enquanto isso a Europa vê esse discurso com receio e já começa a falar sobre uma reação que poderia ser a resposta europeia, já que não há como fazer face ao poderio militar norte-americano. Os analistas econômicos começam a lembrar que os países europeus e a China, por exemplo, detêm uma boa parte da dívida externa americana e que basta parar de investir em títulos do Tesouro americano para que aquela economia tão virtuosa, tão poderosa, que sustenta um sistema militar tão pujante, né, e tão opressivo, para que isso tudo vire pó no futuro muito rapidamente, tá bom? Aqui no Brasil, as duas vitórias de O Agente Secreto continuam irritando muito a extrema-direita brasileira. Ontem foi um dia de faniquitos na internet. Quem foi que deu esses faniquitos? Principalmente Mário Frias, né, ex-secretário de Cultura, que Deus o tenha e mantenha lá onde ele está, e Silas Malafaia, né, que está com uma raiva louca do Wagner Moura. Gente, como esse pastor Malafaia, uma hora dessa você acaba tendo um infarto, filho, de tão nervoso que está. Tá? Então nós vamos falar sobre isso aqui, vamos falar sobre a situação dos militares apenados. Daqui a pouco o Kleber Lourenço vai dizer para a gente como é que
Como é que os militares que foram apenados estão fora da vida militar, estão fora, até porque estão engaiolados ou trancados em casa, ou ainda não estão, mas daqui a pouco vão ficar. Mas podem continuar ensinando nas academias, tá? Podem trabalhar na formação de militares. Te parece legal isso? O que você acha disso? É isso aí. Gente, então vamos começar o dia aqui. Vou conversar com o Alex. Alex, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, meu lindo, tudo bem? E você? Como você Tudo está beleza, nessa manhã tudo de beleza. chuva e calor em São Paulo, Panunzio? Muito quente. Passei mal essa noite de tanto calor, viu? Meu prédio ficou muito quente ontem. Fez 36 graus aqui em São Paulo, né? Sim, eu acordei 4 horas da manhã para vir trabalhar, já estava 21 graus. Quando eu estava chegando aqui no trabalho, estava chovendo. Então é meia loucura aqui em São Paulo. Tem que andar com guarda-chuva na bolsa, senão você pode se molhar a qualquer momento aqui na nossa cidade, Panunzio. E tem chuvarada prevista para o dia de hoje, hein? Com muito Sim. calor ainda. Quer dizer, nós vamos a 31 graus e aí à tarde vai cair o mundo, tá? Paulistano, se prepare. Não é só São Paulo, não. O pessoal do Rio de Janeiro também vai sofrer hoje com calor e com chuva também, tá? Isso vai pelo litoral do Brasil aí até quase a divisa do Espírito Santo com o Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho na previsão a gente vai mostrar. Mas e o futebol, Alex? O que está acontecendo aí? Estamos tendo a copinha, né? Mas a copinha não, ninguém dá a mínima para esse campeonato. Por quê? Então, Panunzio, eu tenho uma opinião, não querendo ser clubista, mas depois que o Palmeiras ganhou do Santos e acabou com aquela piada que o Palmeiras não tinha copinha, eu mesmo parei de assistir. Eu sei que é um campeonato importante para as bases, que revela grandes jogadores que estão com 20 anos, que é a última idade ali para jogar a copinha, tem alguma relevância e consegue um contrato profissional, mas eu sei que é a importância do campeonato, só que eu não acompanho tanto, eu fico mais off nesse meio tempo, esperando os campeonatos estaduais começar, principalmente ali para voltar aquela loucura que é torcer pro Palmeiras para mim e tanto para os outros times ali que cada um tem seus torcedores, mas eu creio que a Copinha perdeu a relevância depois que o Palmeiras foi campeão ali 4-0 em 2022 contra o Santos. Agora, a Copinha é mais visando o futuro, né? Porque é onde a gente vai descobrir quais são os jogadores de futuro, essa coisa toda. Isso mesmo. Vivo repetindo, eu não entendo nada de futebol, não sei para que serve, não sei identificar um jogador bom, um jogador ruim, mas eu sei que o Corinthians se ferrou ontem, né? O que aconteceu com o Corinthians ontem na Copinha? Sim, Você gosta de falar mal do Corinthians, né, Alex? Fala sério, hein? Sim, dá um prazer sádico assim. Sim, a gente não trouxe nenhum resultado da Copinha, mas hoje a gente trouxe. E lembrando que o Corinthians, que é uma das melhores bases que tem no Brasil, foi eliminado pelo Guarani ontem, tava jogando ali em casa, modo de dizer ali que não tem mandante. Perdeu de 2-1 para nos estar fora dessa competição. Lembrando que o Corinthians é o maior campeão da Copinha, com mais de 10 títulos ali. Então é algo marcante para nós que é torcedor rival e também triste porque perde o maior campeão ali a Copinha, mas é bom pro Palmeiras que abre um espaço ali para tentar o tricampeonato, Panuso. Quer dizer que o Palmeiras não tem Copinha, não? Ou tem? Palmeiras tem. Palmeiras agora tem. Ficou muito tempo sem. Conquistou a primeira, 4-0 ali contra o Santos. O Endrick foi o cara ali daquela final. E no campeonato seguinte, o Palmeiras ganhou também. Então foi 2 campeonatos seguidos que acabou com aquela piadinha que todo mundo cantava que o Palmeiras não tem copinha nem mundial, Panuso. E agora ficou faltando só o Mundial, então. Aí a gente pode voltar na história de 51, Panuso. Não, essa história não vale. Essa história é paia. Queremos um Mundial mesmo, Paulo. O Palmeiras vai conseguir, há de conseguir. Tudo Sim, bem. vai conquistar. Beleza, agora, e o São Paulo? Vamos falar um pouquinho de São Paulo lá. Vai ter impeachment lá na sexta. Vai ter impeachment não, vai ter votação, né? Mas a Justiça acolheu aí um mandado de segurança e está permitindo voto pela internet, é isso? Isso mesmo, Panuso. Lembrando que a terceira vara civil ali de Butantã concedeu ontem, nesta segunda-feira, um liminar que permite que a votação seja de forma híbrida, tanto a votação presencial, tanto a votação virtual. Lembrando que vai contra o presidente do Conselho Deliberativo ali de São Paulo, Otem Aires Júnior, que marcou essa sessão exclusivamente para ser presencial ali na sede do clube. Lembrando que são 254 conselheiros ativos que podem votar nesse pedido de impeachment do presidente Júlio Casares, Panuso. E isso é contra o Casares? É bom para o Casares ou é ruim para o Casares? Então, eu creio que é ruim, porque em qualquer lugar do Brasil, dependendo dos conselheiros, ainda mais se janeiro ser um mês de férias, que não tá todo mundo aqui em São Paulo, o pessoal pode, em qualquer lugar do país, do estado brasileiro, votar nessa votação de impeachment ali, Panuso. Então, eu creio que seja algo desfavorável ali pro presidente do São Paulo, Panuso.
Maravilha. Nós vamos acompanhar essa novela aqui até o fim da semana, porque a votação é na sexta, né? Isso mesmo, Porque a na gente vai segunda-feira saber nós se teve- traz o resultado final, Panuso. Maravilha. Vamos nessa, que é bom a beça. Pessoal, então vamos para a meteorologia aqui para a gente saber como é que vai ser o dia aqui. Se você ainda não abriu a janela aí da sua casa, abra. Provavelmente, se você mora aqui no Sudeste, o dia está muito nublado, está feião, né? E vai continuar assim durante todo o dia. Eu tenho até aqui uma matéria do G1, antes da previsão. Olha, tempo instável se espalha pelo Brasil nessa semana. E aqui listando onde é que vai haver temporais. Vamos ver o que é que o G1 está nos recomendando aqui. Olha, uma foto de uma nuvem que parece que o céu ia cair na cabeça dos paulistanos aí, né? Terça-feira começa com tempo estável em grande parte do Brasil, influência de calor intenso, alta umidade, sistemas atmosféricos típicos de verão. Ao longo dos próximos dias, a chuva tende a ganhar força e se espalhar por todas as regiões, com risco de temporais localizados, segundo a Climatempo, que é a agência aqui do G1. No sul, a terça de atenção para Santa Catarina e Paraná, pancadas de chuva podem ter bastante intensidade. No sudeste, depois de um período de calor intenso, a instabilidade volta a se espalhar em São Paulo e áreas do interior. Essas áreas entram em alerta para temporais ao longo da semana com maior risco entre terça e quarta e quinta-feira, né? Amanhã e depois. Padrão típico de verão, sol e calor durante a manhã, seguido de pancadas de chuva no fim da tarde e à noite, que passam a ser fortes e vir acompanhadas de ventania, que é, né, enfim, o hype desse nosso verão aqui. Vídeo que aconteceu lá em Curitiba, né? Tornado. Gente, quando eu era pequenininho, lá em Uberlândia, não tinha tornado no Brasil. Tornado e terremoto eram coisas que não existiam por aqui. Eu não sei, você é bem mais novo do que eu, provavelmente, deve ter crescido sob a sina de outras perspectivas, outras premissas da climatologia e da meteorologia, mas eu não me lembro, sinceramente, de ouvir falar de tornado no Brasil. Agora virou arroz de festa, né? Só lá na região, só no estado do Pará, já foram 5 esse ano, 5 tornados, né? Isso acabou se tornando um arroz de festa de todo o verão, tá? Mas, enfim, vamos terminar aqui de ler aqui a notícia do G1, porque eu quero passar para o mapa da previsão aqui. Então, vai lá, sol e calor durante a manhã, chuva no fim da tarde e à noite, chuvas fortes, acompanhadas de ventania, raios e, pontualmente, granizo. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também seguem com calor e pancadas irregulares, sobretudo no período da tarde. Agora, vamos passar aqui para o mapa da meteorologia. Hoje tem avisos meteorológicos, né? São 2 avisos diferentes. Olha, primeiro, a maior parte do Brasil, do norte até o sudeste, nessa faixa aqui em diagonal, ela está com um alerta pequeno, aí, alerta amarelo, né? É o mais suave de todos eles, de chuvarada por aí, tá? E uma das setinhas está fincada bem aqui na divisa do Triângulo Mineiro com o estado de São Paulo. Olha, eu vou mostrar aqui para você, ó, dizendo que podem acontecer tempestades aqui, tá? E aqui, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre a divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, há um alerta de onda de calor que segue, vamos ver aqui qual é a extensão dessa onda de calor aqui, olha, desde a fronteira do Espírito Santo, todo o estado do Rio de Janeiro, sul de Minas, região da Mantiqueira, onde normalmente as temperaturas são muito baixas, né? E aqui o nordeste do estado de São Paulo, região de Campinas, baixando até São Paulo, né? Temperaturas muito, muito altas. Aqui diz aqui o INMET que as temperaturas vão ficar 5 graus acima da média por um período de 3 a 5 dias. Então se prepare aí, porque o calorão dos últimos dias vai se repetir nos próximos e com tudo que ele traz, provavelmente com as chuvas de sempre, essa coisa toda. Até agora, ainda não há reclamações em massa de falta de energia elétrica em São Paulo, tá? Vamos esperar que a Enel nos permita atravessar esse período de chuva com menos intercorrência do que houve até aqui, não é verdade? Bom, então vamos lá. Vamos aqui para o mapa das temperaturas agora, para a gente saber como é que vai ficar o tempo em todo o país. Já chama a atenção de vocês porque o INMET marca essas áreas que estão mais sujeitas a intempéries com uma cor diferente do restante do mapa. E está aqui, olha, a cor cinza no mapa, vindo aqui, olha, desde Itanhaém, né, na faixa do litoral de São Paulo, passando por todo o litoral paranaense e chegando até a região de Florianópolis, lá em Santa Catarina, tá? Essa é a região que deve ser mais afetada pela inclemência do tempo. Vamos lá para temperaturas e a condição. Porto Alegre vai ter nuvens hoje, não há muita previsão de chuva não, pode ser que chova, mas não é certo. Máxima de 32 graus, vai dar quase para fritar
ovo no asfalto lá, tá bom? Em Florianópolis, lá sim vai chover, temperatura também chega a 32 graus, pode cair granizo. Então, portanto, preparem-se aí as pessoas de Florianópolis. Em Curitiba, a mesma coisa, chuvas e trovoadas, máxima de 28 graus. Em São Paulo, a temperatura chega a 30, segundo o próprio INMET, durante a tarde pode chegar a 31. No Rio de Janeiro, 38 graus. Ixi, Maria, hoje vai estar quente lá no Rio, hein? Mas os cariocas gostam, né? 22 graus Celsius foi a temperatura mínima na madrugada. Chuva isolada, menos chuva do que por aqui, por São Paulo. Em Vitória, também temperatura acima de 30, 32 graus, chuva isolada por lá. Em Belo Horizonte, também chuva isolada, com temperatura máxima de 30. Em Goiânia, 32 graus, chuva isolada. Em Brasília, nuvens, pancadas de chuva isoladas, 29 graus Celsius. Em Campo Grande, máxima de 28, daqui para cima chove em todos os lugares, tá? Cuiabá, 33 graus de máxima, em Porto Velho, 31, Rio Branco, 31, Manaus também 31, Boa Vista lá em Roraima, 34 graus, em Macapá, 33, em Belém também 33 graus e em Palmas, 33 graus. Agora vamos passar para a região Nordeste. Em São Luís do Maranhão, 33 graus de máxima. Em Teresina, hoje Teresina está empatada com o Rio de Janeiro aqui, 38 graus Celsius de temperatura, máxima, chuva isolada. Daqui para frente não chove nas capitais do Nordeste. Fortaleza, dia bom para a praia, 31 graus Celsius de máxima, 30 graus Celsius lá em Natal. Vou abrir o mapa aqui para a gente chegar a João Pessoa, 32 graus Celsius de máxima, sem nuvens no céu. Recife com muitas nuvens, 31 graus Celsius de máxima, 30 graus Celsius nas mais quentes do dia em Maceió. Em Aracaju, 31 graus Celsius. Em Salvador, nuvens no céu, 31 graus Celsius de máxima. Essa é a condição da meteorologia para o dia de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos ter Amanda Miranda falando sobre a prisão de 29 prefeitos lá em Santa Catarina, que não de um dia para o outro, tá? Mas somando tudo, já foram presos 29 prefeitos lá no interior de Santa Catarina, né? Adivinha o partido deles? Adivinha a vertente política deles? São aqueles cristãos, cidadãos do bem, contra a corrupção, né? Mas estão indo para a cadeia. Por que será, hein? Bom, vamos lá. A principal manchete hoje no site do ICL, no iclnoticias.com.br, defesa entra com um novo recurso e tenta levar a condenação de Bolsonaro ao plenário do Supremo. E aqui o voto estranhíssimo do ministro Luiz Fux começa a cumprir o seu papel na contestação daquilo que foi decidido no âmbito da primeira turma, né, que condenou Bolsonaro. É com base nesse voto que os advogados do Bolsonaro agora tentam melar uma vez mais o jogo que o levou à condição de condenado e presidiário lá, que está todo santo dia reclamando das condições, né, de hospedagem na cela da Polícia Federal, né? Lá nos Estados Unidos, olha, os movimentos estranhos de Donald Trump estão provocando aqui, segundo o Jamil Chad, um acendimento dos alertas e, olha, com reflexos aqui no Brasil, porque uma ala do Planalto já quer uma nova estratégia de defesa nacional, né? Aliás, isso aqui é um tema que nós vamos ter que discutir daqui para frente, porque realmente a condição geopolítica mudou e o Brasil, que é um país de vocação absolutamente pacífica, de repente se vê enredado num contexto em que ele acaba sendo a bola da vez. Por quê? Porque é o principal ponto de entrada da China no continente americano, que esse sujeito que está lá presidindo os Estados Unidos diz que é território dele, ninguém mexe com aquilo, ele quer tirar a China daqui na marra, né? Então tá aí, olha, o militarismo de Trump acendendo um alerta, Jamil Chad trazendo informação para a gente e exigindo uma nova estratégia de defesa do Brasil. Enquanto isso, aqui no Brasil, os ministérios militares usam a inflexão dessa crise geopolítica para pedir um orçamento melhor. Você concorda com isso? Porque os militares sempre pareceram uma grande desnecessidade, né? Até outro dia a gente olhava lá para frente e falava assim, ó, mas o Brasil não vai entrar em guerra, para que nós precisamos ter militares? Muita gente falava que o Exército é uma desnecessidade aqui, ou no máximo precisaria estar dotado de instrumentos, por exemplo, para atuar na defesa das fronteiras, visando não guerras, porque as fronteiras estão muito bem estabelecidas e não há nenhum problema, nenhuma beligerância, não há nenhum motivo
para a gente achar que a gente vai ter uma guerra com vizinhos. De repente, o Brasil está metido no meio de uma escaramuça geopolítica desse tamanho. E tem muita gente já falando baixinho, porque o assunto suscita conversas de pé de ouvido, né? Em rever até mesmo a necessidade de ter uma bomba atômica aqui para ensejar o respeito, porque afinal de contas tem uma vertente da opinião pública que acha que a Guerra Fria só nos manteve vivos e seguros até aqui, justamente por causa do medo do uso de uma tecnologia que vai destruir aquele que lançar mão dela, né, que é a tecnologia nuclear. E aqui entre as manchetes secundárias, olha, a Anvisa aprovando uma primeira injeção semestral contra o HIV, é uma boa notícia, né, com uma eficácia de quase 100%. Uma coluna, um artigo muito bom do Lula hoje aqui, falando sobre a necessidade de uma reforma política no Brasil, que provavelmente não vai acontecer, e aí o nosso futuro vai ser um futuro muito complicado, né? Um foguete que levava satélites brasileiros sumiu depois do lançamento lá na Índia, e uma matéria sobre o efeito rebote. Você está acima do peso? Eu estou acima do peso. Eu já até tomei Ozempic, essa coisa toda, perdi peso pra caramba, perdi 12 quilos em um mês, mas em 2 semanas ganhei 15. E agora tem aí a informação de que a interrupção do Mounjaro e do Wegovy, ou do Ozempic, né, acaba levando a uma recuperação rápida de peso. A gente vai ver se der tempo, a gente vai tratar disso por aqui também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Já já nós vamos ter o Kleber por aqui. Antes do Kleber, eu quero mostrar para vocês aqui o principal assunto da área jurídica, que é esse novo recurso, essa tentativa da defesa do Bolsonaro, com base no voto do ministro Luiz Fux, de melar a condenação, de melar todo o julgamento, na verdade. Bota na tela para mim, Alex, por favor. Tá aí, a defesa entra com um novo recurso e tenta levar a condenação do Bolsonaro ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Jair Bolsonaro entrou com um novo recurso no Supremo nesta segunda-feira, voltando a pedir que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente, prevaleça e a condenação dele seja. Engraçado, né? Foi 1 contra 4, mas é esse que vale, né? Esse que não, o ministro Fux, aquele ministro de notório saber jurídico, douto, usa palavras que só ele entende, cita juristas que só ele conhece, e é o voto dele que deve valer. Bom, nesse pedido, os advogados também tentam levar o caso para o plenário completo da Corte, com os 11 ministros. Atualmente, o colegiado tem 10 ministros com a cadeira vaga do ministro Barroso. E o Fux foi o único a votar pela absolvição do Bolsonaro na fase de análise do mérito da ação, e ele deixou a primeira turma e não participa agora da análise dos recursos. Num dos pontos levantados pela defesa em relação ao voto do Fux, os discursos de Bolsonaro contra os outros poderes não poderiam ser considerados criminosos. Não, vou fechar o Supremo. Não, isso não é crime, dito por um presidente da República que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Mas vamos lá. O que dizem os advogados? O voto proferido pelo eminente ministro Luiz Fux também destacou o disposto no artigo 359-T do Código Penal, que afasta qualquer tipicidade penal de discursos ou bravatas proferidas contra os membros de outros poderes, e reiterou o que a defesa apontou diversas vezes quanto ao veto ao artigo 359-O, que buscava criminalizar campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Foi o que disseram os advogados neste processo aqui. Então está aí mais uma tentativa de melar o jogo do Supremo Tribunal Federal, né? É uma coisa impressionante a capacidade de produzir fatos aqui para tentar tirar da cadeia esse criminoso condenado chamado Jair Messias Bolsonaro, que tanto reclama de não ter um Smart TV e de não ter lá um ar-condicionado mais silencioso na sua cela, né? Devia estar... Desculpa. Eu estou agradecendo o privilégio que tem, por ser ex-presidente da República, de não estar onde deveria, que é um presídio como, por exemplo, Bangu, né? Bangu 8, sei lá, a Papuda, né? São lugares realmente... Bolsonaro vivia falando, não quer ir preso, não apronta. Sabe? Dar golpe de Estado é crime, filho. Foi condenado. Agora que fique por lá, apodrecendo no cárcere, enquanto reclama das coisas. Vamos ver o destino desse recurso, mas ele abre uma questão perigosa. Se por acaso for aceito esse recurso, o que pode acontecer?
com mais de 2 ministros votando contra a condenação ou aprovando essa tese que a defesa está apresentando aqui, aí tem os tais embargos infringentes, né? E aí que a porca começa a torcer o rabo, tá bom? E o Brasil é o país das surpresas, né? O que hoje a gente vê no horizonte não é o que a gente verá amanhã, tá? Então vamos ficar de olho nessa história aqui para ver qual vai ser o comportamento do Supremo. Em princípio não inspira nenhuma atenção, mas é bom ficar de olho porque convém manter as barbas de molho no país em que o susto é a regra. Deixa eu chamar o Kleber Lourenço, Alex, ele está... não, é a Amanda, né? Desculpa, é o Kleber primeiro, beleza. Então bota o Kleber para mim na tela, por favor. Kleber Lourenço, bom dia. Bom dia, Panunzi, bom dia à comunidade do ICL. Tudo bom, Kleber? Tudo ótimo, Panunzi, e você? Tudo bom, meio estranhando assim certas informações. Me conta uma coisa, como é que o sujeito não pode atuar nas Forças Armadas, pode perder a patente, mas pode ensinar militares dentro do seu paradigma, ou seja, a partir do seu ponto de vista do golpismo? E estou falando, obviamente, daqueles que foram condenados agora nos processos do Supremo. Conta pra gente que novela é essa, Kleber? Isso, na verdade, é mais dos absurdos ali que cercam o Brasil e principalmente do que diz respeito a militares aqui no país. A gente já tinha conversado na sexta-feira, né, Panuso, sobre como o país não avançou na questão da reforma da formação e doutrinação das Forças Armadas, enfim, sobre vários pontos em aberto. E aí, já no início da semana, nós temos mais essa reviravolta, reforçando tudo aquilo que a gente conversou anteriormente. Ontem, o STF autorizou o ministro Alexandre de Moraes que o general Mário Fernandes pudesse trabalhar na área de doutrinação do Exército. Peraí, Mário Fernandes, Mário Fernandes é aquele da bomba, do Punhal Verde e Amarelo, sabe? Pelo amor de Deus, é o do atentado. Esse cara vai ensinar para os militares o que é ser um militar, é isso? Exatamente, Panuso. Então, assim, temos um militar que foi preso e condenado por tentativa de golpe, entre ali as suas contribuições para essa tentativa está um plano elaborado de assassinato de autoridades. Acho que isso nunca tem que sair do nosso radar. Ele vai ficar responsável ele vai ficar dentro da diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural e o Centro de Doutrina do Exército. Ou seja, ele vai atuar diretamente na produção do pensamento e da memória institucional do Exército Brasileiro. Em outras palavras, quem ajudou a atacar a democracia agora vai também escrever como o Exército conta a própria história e define a sua doutrina. Que absurdo. Quer dizer, me parece que ficou muito bem diagnosticado durante toda a discussão desse processo de impeachment que uma das causas do golpismo renitente brasileiro é justamente a formação dos militares, né? E a gente viu tantos achaques contra os registros da história, né, Kleber? Que eles tentaram fazer aí ao longo de todo esse processo. Então agora Exatamente. O general Mário Fernandes, o homem que ia assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes vai cuidar da história das ações militares do Exército, é isso? Isso melhora, Panunzio, porque já no finalzinho do ano passado, exatamente no dia 31 de dezembro, o STF também já tinha autorizado o general Paulo Sérgio, também condenado por tentativa de golpe de Estado, a trabalhar também com a doutrinação do Exército Brasileiro. Tanto ele quanto o general Mário, eles vão trabalhar no setor de doutrinação. No caso do Paulo Sérgio, ele também vai fazer a revisão e a leitura e a atualização dos manuais e materiais e livros do Exército Brasileiro. Ou seja, temos 2 generais condenados por tentativa de golpe que vão ficar responsáveis por cuidar da formação dos militares, dos novos militares. Ou seja, a mentalidade golpista continua sendo reciclada nas Forças Armadas. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês, essa matéria está no nosso site aqui do ICL, tá? A matéria do Kleber Lourenço. O título é STF autoriza que generais golpistas trabalhem na área de doutrina militar. Um absurdo completo isso aqui, tá? Bom, vamos para frente. Agora, nós temos aí, Kleber, uma série de consequências dessa empreitada do novo Führer do mundo, né, o Trump lá nos Estados Unidos, que está botando a pulga atrás da orelha de todo mundo que tinha uma história de paz e uma vocação pacífica, né? O Jamil Chad está contando hoje aqui para a gente no nosso site, isso aqui, ó, que o militarismo do Trump tá acendendo um alerta e uma ala do Planalto está querendo rever a estratégia de defesa nacional. Quer dizer, chegou a hora do Brasil pensar mesmo em se preparar, pelo menos para esforços de guerra, para demonstrar força. É isso, Kleber? Isso. Eu já tinha comentado na semana passada também que os militares já estavam querendo se aproveitar desse episódio da Venezuela
para que pudessem pedir mais orçamento, mais verbas, mais dinheiro público para os seus bolsos. E aí essa apuração do nosso brilhantíssimo Jamil Chad complementa e traz mais informações sobre isso, principalmente ali, ele comenta que fontes do alto escalão de Brasília confirmaram a ele que a derrubada do Nicolás Maduro foi interpretada como a implementação de uma estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos. Então, já temos ali interlocutores do Planalto também comprando essa conversa das Forças Armadas. Mas aí vale ressaltar o que a gente conversou ao longo dos últimos dias, Panunzio. E aí é uma análise muito particular minha de que de nada adianta a gente enviar mais dinheiro, trazer mais dinheiro para as Forças Armadas sem qualquer mudança na sua formação. Hoje nós temos um exército, marinha e também aeronáutica extremamente onerosas aos cofres públicos, não por conta de estrutura, aparelhamento e equipamento, e sim por gastos nababescos com pessoal. Então nós temos ali os famosos salários fura-teto dos generais. Eu acho que ano passado, se não me engano, eu cheguei a dar até uma notícia sobre como cada casa dos residenciais dos militares custavam até 5 vezes mais que casas do Minha Casa Minha Vida. Então, tudo envolvendo militar é sempre muito superfaturado, sempre cheio de gastos necessários. A gente vale lembrar também, por exemplo, quando o general Braga Neto era interventor no estado do Rio de Janeiro, gastou também com luxuosidades como salmão, camarão, doces, cajuzinhos e afins também em banquetes do Exército. Então, mais uma vez, de nada adianta esses interlocutores do Planalto virem com esses apelos de que precisa de uma nova estratégia de defesa nacional, se essa estratégia não passa pela revisão da formação das Forças Armadas. Eu vou ser bem claro com você, Panunzio, e com a nossa audiência. Desenvolver uma estratégia de defesa nacional hoje, nesse exato momento, sem uma revisão da formação e estruturação dos militares, é jogar dinheiro no lixo. É como você pegar uma montanha de dinheiro e botar fogo. Exatamente. Só para lembrar aqui, a bolsonarização das Forças Armadas Brasileiras aconteceu muito em função de o Bolsonaro ter sido convidado para ser patrono e paraninfo de muitas turmas das academias, né, Kleber? E isso significa o seguinte, é uma bênção a essa doutrina golpista e a esse nível de intervenção nas questões internas aqui. Enquanto conspiravam contra a ordem jurídica aqui dentro, se esqueceram de preparar o Brasil para enfrentar um momento geopolítico global importante como esse, né? A formação das Forças Armadas, Panunzio, ela é basicamente escorada em 2 alicerces, e um deles é a doutrina do inimigo interno, onde eles colocam o cidadão brasileiro basicamente como um alvo em potencial. Então não adianta, mais uma vez, você colocar mais dinheiro nas Forças Armadas se o cerne do pensamento militar hoje é ver os próprios cidadãos como inimigos. Muito bom, Kleber. Valeu, Kleber. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Tem mais alguma informação para complementar? Estamos kits já. Sim, agora de manhã teve mais uma fase da Operação Overclean, deflagrada, e onde estão tendo busca e apreensão nos estados da Bahia e também no Distrito Federal. Eu conversei com fontes na Polícia Federal e um dos alvos, eu vou até pegar aqui a anotação que eu fiz, mas um dos alvos dessa fase da operação de hoje é o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, e a Operação Overclean ela apura desvios em emendas parlamentares. Mais uma vez, também acho que vale fazer o reforço, que é necessário que o Brasil dê um jeito também nas emendas, né? PDT de novo aí agora, quer dizer, o PDT está enrolado até o talo no escândalo das aposentadorias, né? E agora na Operação Overclean aí, com emenda parlamentar também. Estamos bem de partida, hein, PDT? Pelo amor. Sim. Mais um bom dia PF para o PDT. Isso aí. Mais um toque lá na porta do PDT. Leonel Brizola deve estar revirando na tumba, né? Com certeza. Um abraço, Kleber. Obrigado, viu? Bom dia para nós. Panunzio. Tchau, tchau. Bom dia. Já nós vamos ter a Amanda Miranda aqui, mas antes da Amanda eu preciso falar para vocês o que está acontecendo em relação aos movimentos do Trump, né? O Trump ontem disse que vai sancionar países que transacionam com o Irã. Matéria também do Jamil Chad aqui no nosso site, que eu estou mostrando para você aí. Trump impõe taxas sobre quem exportar ao Irã e o Brasil pode ser afetado. Vamos ver o que é isso aqui? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre produtos de todos os países que têm algum tipo de comércio com o Irã. O Brasil, portanto, pode ser um dos afetados por essas novas tarifas. Em 2024, o mercado iraniano consumiu mais de 3 bilhões de dólares em produtos brasileiros e se tornou o 5º maior destino das verbas nacionais do Oriente Médio. Em 2025, o valor das vendas foi de 2,9 bi, com a pauta sendo dominada por milho, que sozinho levou 1,9 bi desse movimento,
e a soja comparecendo com 563 milhões de dólares na balança aqui com o Irã. E o presidente dos Estados Unidos disse o seguinte, olha, com efeito imediato, qualquer país que faça negócio com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todas as transações comerciais realizadas com os Estados Unidos da América. Esta ordem é final e irrecorrível. Agradecemos a sua atenção a esse assunto, afirmou o presidente dos Estados Unidos. Jamil nos informa aqui que a medida faz parte de uma escalada contra o regime de Teherã diante dos protestos que ganham dimensões inéditas nos últimos dias. E o objetivo é isolar o país, romper as alianças que ainda possam existir entre iranianos e seus parceiros comerciais, criar uma escassez no país e a falta de abastecimento, principalmente de itens essenciais. Ou seja, o Trump está achando que vai fazer com o Irã aquilo que ele anunciou que faria contra Cuba, né, que está ali no calcanhar dos Estados Unidos, e tem sido uma pedra no sapato da história dos Estados Unidos, tá? Alex, a Amanda Miranda já está prontinha? Tá? Vamos botar ela então, vamos botar a Amanda Miranda na tela aqui, por favor. Amanda, bom dia! Quanto tempo? Você sumiu de repente? O pessoal ficou reclamando aqui da sua ausência. Foi uma semana exatamente. Bom dia, foi muito tempo. E bom dia, comunidade CL. Bom dia. Amanda, me conta uma coisa. Por que tem tanto prefeito bolsonarista sendo preso aí em Santa Catarina? O que está acontecendo? É perseguição política contra essas boas almas dos cidadãos de bem que administram prefeituras em Santa Catarina? Essa é a pergunta que não quer calar, né? E eu acho muito curioso, Panúzio, porque eu percebo realmente uma adesão nacional, assim, a essa pauta da história dos prefeitos presos de Santa Catarina. E eu vejo isso também como um movimento de reparação, né? Porque a gente tem aqui políticos com mandato, com estridência, que arrotam virtude do ponto de vista moral da política, que se dizem contra a corrupção, e sempre o corrupto é aquele com quem eles não concordam. E o que a gente vê aqui no estado pelo menos desde 2020, mas teve um momento de bastante intensidade dessas operações em 2023, uma série de prefeitos sendo presos, e o ponto em comum dessas prisões é exatamente a fraude em contratos e em licitações, que é a forma mais comum de corrupção na política, né? O político tentar levar vantagem, ou chamando seus amigos para participar de processos licitatórios, ou prometendo vantagens para aquelas empresas que eventualmente ganharem aquela conta naquela disputa de concorrência. E o episódio mais recente, Panúzio, foi numa cidade que, apesar de ser muito pequenininha, de ter 30 mil habitantes, é uma cidade, né, até para Santa Catarina é uma cidade intermediária entre pequeno e médio porte, mas que tem muita visibilidade nacional, porque é um paraíso turístico, que é a cidade de Garopaba. A gente teve essa operação policial na última quinta-feira, que levou à prisão preventiva do prefeito Júnior Bento, e essa também, Panúzio, foi uma prisão, assim, que eu confesso que para mim já estava caindo de maduro, assim, porque eu tenho acompanhado, monitorado essa cidade desde o ano passado, por conta do farto volume de emendas PIX que ela recebe. Inclusive, já foi pauta aqui de conversas nossas, já foi pauta do Em Detalhes também com a Gabi Varela, quando eu fiz uma apuração tentando entender por que Garopaba, Pescaria Brava, que é uma cidade ali do lado, e Paulo Lopes, que também é uma cidade ali daquela região do litoral sul, estavam recebendo tantas emendas PIX, e descobri que eram cidades com problemas nas suas contas pelo TCE. E já havia também denúncias de histórico de corrupção desse prefeito Júnior Bento. Ele já é réu num processo do TJ, do Tribunal de Justiça, e agora foi preso preventivamente por outra questão. Ele era réu numa investigação sobre fraude em contratos de saúde e educação, e agora ele foi preso por questões do contrato da coleta seletiva do lixo. Inclusive, os empresários, também proprietários da empresa que presta serviços para Garopaba, também foi preso nessa operação preventivamente. Ou seja, Santa Catarina, de fato, tem se tornado aí um
um caso a ser estudado na questão da corrupção nas prefeituras, mas também é importante a gente destacar o papel do Ministério Público e da Polícia Civil. Eu sempre faço críticas a eles, eu acho que todo mundo que me acompanha e que nos ouve por aqui sabe das minhas críticas, mas nesse caso, né, essas operações elas têm se mostrado efetivas. Eles têm se mostrado, as instituições, braços autônomos aí dessa operação de combate à corrupção no Estado. Amanda, agora, é curioso, né? Porque 29 prefeitos presos, eu me lembro, no ano passado, quando essa conta estava, sei lá, 18, 20 prefeitos, todos eles estavam sendo presos por causa de esquemas com o lixo, né, da cidade. Parece que existe uma tecnologia no Estado que aponta o caminho da corrupção através do contrato com essas empresas de lixo. Agora, a curiosidade é a seguinte, 29 é exatamente 10% do número de prefeituras de Santa Catarina. São 295 municípios. Quer dizer, de cada 10 prefeitos, um está preso. É muita gente, é muito ladrão no Estado só, não é não? Muito mais o Estado tão moralista, que se diz tão cheio de virtudes e de puritanismos, não é isso? Sim, é um número que eu considero constrangedor e eu acho que a gente tem mesmo que aceitar essa vigilância do Brasil com relação ao que acontece por aqui, porque nós também somos considerados uma vitrine do bolsonarismo. Então, como que o Estado, que é uma espécie de vitrine do bolsonarismo e para o qual o filho do ex-presidente, inclusive, se muda para fazer sua campanha ao Senado, tem um histórico tão forte de corrupção em prefeituras. A gente sabe que as prefeituras, principalmente no estado, a gente tem 295 municípios, como você lembrou, mas é um estado pequeno, são 8 milhões de habitantes. Então, essas prefeituras, elas também administram cidades de pequeno e médio porte. Eu acho que desses prefeitos presos, as maiores cidades são de Criciúma, que foi o ex-prefeito Clésio Salvaro, que foi preso por fraude em contratos funerários em ano eleitoral. Estão roubando até os mortos lá. Então, é um histórico muito complexo, assim, né? E essas cidades, elas têm realmente problemas de orçamento, têm dificuldades de gestão, mas por isso mesmo os prefeitos deviam assumir isso como uma missão de serviço público mesmo, né? Mas o que a gente vê é essa tentativa de levar vantagem que expõe o Estado também a esse escrutínio nacional, que eu entendo muito bem, justamente porque é parte do princípio da construção de imagem desses políticos arrotar a virtude, dizer que são melhores do que os outros, dizer que o Estado é melhor do que o Brasil. E não é nada disso, a gente tem exatamente os mesmos problemas que outros estados do Brasil, ou eventualmente até piores. 10% dos prefeitos presos, imagina quantos estão sendo processados e a gente não sabe, né? Quantos desses virão a ser presos, porque afinal de contas nós não estamos no meio do mandato desses prefeitos ainda. Muita água vai passar por baixo. Agora é engraçado, né? Eu me lembro que nas eleições passadas, nas eleições municipais, de cada 4 prefeituras de Santa Catarina, uma não tinha ninguém da esquerda concorrendo, né? E agora nós temos essa informação que de cada 10, um está preso, né? Será que existe uma relação automática entre ser reaça e ser bandido, Amanda? É um estado tomado pelo centrão e pelo bolsonarismo, Panúzio. Então, aqui, quando a gente vê um prefeito preso, a chance de ser um prefeito bolsonarista ou do centrão bolsonarista é muito grande, muito quase grande. De 90%, eu diria. Aliás, será que tem alguma cidade administrada pela esquerda em Santa Catarina? Não me recordo. Tem, Amanda? Tem. No extremo oeste, na região oeste, a gente tem uma questão antropológica muito curiosa, que é uma região muito próxima ali do Rio Grande do Sul, né, uma região fronteiriça, que tem muita gente filiada a partidos de esquerda e políticos que se projetam também na esquerda, mas também tem muitos bolsonaristas. Então é um campo bem híbrido assim de filiação político-partidária. Amanda, agora você falou da briga aí, eu queria saber como é que está a situação do Carluxo, porque, né, tinha uma aliança aí, o governador Jorginho Melo à frente dessa aliança. Essa aliança passava pela formação de uma chapa com o Espiridião Amin, que não é propriamente dessa vertente política, quando aparece do nada o Carluxo reivindicando para si, como se fosse uma capitania hereditária, um mandato de senador. Como é que está isso agora, hein? Jorginho Melo continua junto com o Espiridião Amin ou já mandou o Espiridião passear? Olha, a gente está observando que, assim, neste momento, ele está
quase buscando a Caroline Detoni de volta. Para quem não lembra, existe um impasse e até houve uma série de bate-bocas dentro da direita catarinense, porque temos 3 candidatos disputando 2 vagas na chapa do Jorginho Melo, que é a Caroline Detoni, o Espiridião Amin e o Carlos Bolsonaro. Desses 3, o único que está com a vaga garantida é o Carlos Bolsonaro, que, Panúzio, esqueceu o caminho do Estado. A gente não viu mais o Carlos Bolsonaro por aqui. Ele anda alucinado naquelas postagens, pedindo para o pai ir para a prisão domiciliar. Ele posta fotos constrangedoras do Bolsonaro em cama de hospital. Esses dias postou uma foto do pai em roupas íntimas, de coisas cueca, absurdas. de costas. Exato. E ele não absurdo. veio mais ao Estado, pelo menos se ele veio, ele não registrou isso em suas redes sociais, ao contrário do Jair Renan, que está sempre por aqui, inclusive andava lá pela minha cidade natal esses dias. Mas o Carucho não voltou mais. E a Carol Detoni, ela saiu da licença maternidade dela e voltou a reforçar essa pauta dela pela disputa ao Senado, e agora o Jorginho Melo está mais próximo a ela do que do Espiridião Amin. E o mais curioso, Panúzio, é que os dois estão usando a mesma pauta, que é a pauta da anistia, que eles nunca largam o osso, para tentar atrair esse eleitor bolsonarista e sinalizar que um é melhor do que o outro. Eles entraram numa espécie de guerra ali, o Espiridião Amin e a Caroline Detoni, cada um tentando puxar a pauta da anistia para si. O Espiridião Amin com aquela manobra de protocolar um PL pedindo a anistia ampla, geral e irrestrita no mesmo dia que o Lula vetou a dosimetria, e a Carol Detoni protocolando um requerimento pedindo para o Congresso ser convocado com urgência para derrubar o veto do Lula. Então, um está tentando se dizer mais bolsonarista do que o outro ali, para tentar atrair o apoio do Jorginho Melo e garantir essa vaga na disputa ao Senado ao lado do Carlos Bolsonaro. A gente tem ainda um cenário de muita névoa aqui no estado para tentar entender o que vai acontecer, mas sempre reforçando que torcemos pela briga, porque se eles estão brigando, o Brasil ganha, né? Então a gente está aqui na torcida para que briguem muito antes de definir quem vão ser os candidatos e que os candidatos percam, que também é a nossa torcida. Muito bom. E o Jorginho Melo aumentando caixa aí em ano eleitoral, porque tem notícia aqui de que ele está gastando horrores em propaganda, né? Sim, a minha coluna da última sexta-feira eu fiz um mapeamento dos gastos públicos, daquilo que aparece no Portal da Transparência. Vale lembrar que nem todos os gastos com comunicação aparecem no Portal da Transparência, né, Panúzio? A gente sabe que tem muito, infelizmente, tem muito histórico de caixa 2 de contratos de comunicação na área da política. E no caso do Jorginho Melo, ele tem mobilizado um orçamento gigantesco e histórico. Só em 2025 ele gastou praticamente o equivalente ao ex-governador em 4 anos de mandato. Então, em um ano, ele gastou o equivalente a 4 anos do mandato anterior do ex-governador Carlos Moisés. E ele aplica esses recursos com uma dinâmica muito curiosa, porque ele também usa esses recursos para abastecer o que a gente pode chamar de milícias digitais, que são aquelas páginas, para quem acompanhou ontem, acho que hoje ainda deve ter também, na programação do ICL, a história que a Piauí revelou do Tarcísio de Freitas sendo tendo a sua imagem usada de forma positiva em páginas do Instagram de fofoca. O Jorginho Melo também faz isso por aqui. Só que como a gente não tem páginas de fofoca no estado, ele vai para onde? Para o jornal Razão, que é um panfleto da extrema-direita, que também foi usado no caso Master, quando o Master estava para ser... Esse jornal Razão é outro que está ali para explicar o que fez no Banco Master. Porque outro dia, a Amanda comentou comigo que tinha uns posts aí sobre o Banco Master. Fui procurar e o jornal Razão apagou os posts que fez, né, provavelmente a soldo do Banco Master. É isso, Amanda? Sim, foi uma descoberta tua, né, Panúzio? Gente, o Panúzio é um repórter maravilhoso. Eu adoro trocar ideia com ele, por isso ele sempre descobre alguma coisa que eu não fazia ideia. E eu sabia que o Jornal Razão tinha entrado na história do Master, porque no Google Notícias a gente achou rapidinho lá que o Jornal Razão tentava dizer que a aquisição pelo BRB era um bom negócio. O Jornal Razão, um panfleto de extrema-direita entrando aí nessa máquina de mídia. Que não tem nada a ver com o noticiário nacional, né? Jornal Razão
Não tem nada a ver com nada. Tinha 2 notícias lá que simplesmente sumiram, né? E o Jornal Razão é um dos principais aliados. Ele recebeu 270 mil reais de recursos públicos do governo do estado pelo portal da transparência. A gente não sabe também se não existem outros tipos de contratos rolando ali que não estão disponíveis no portal. E são usados também até como artilharia mesmo do governador Jorginho Melo. Eu mesma já fui atacada por esse Jornal Razão. E tem uma página também de memes, que é a Floripa Mil Grau, daqui da capital, né? Mas que fala de todo o estado, que o governador também contrata para ficar disseminando basicamente desinformação. E são postagens que não são sinalizadas como posts pagos, tal como na estratégia do Tarcísio de Freitas. São realmente milícias digitais. Bom, gente, olha, disso tudo aqui que nós falamos aqui sobre essa história, é só para que você anote, sim, a vantagem de ter uma instância do jornalismo, estou falando aqui do ICL, tá? Viu, Amanda? Para as pessoas terem em mente o quanto é importante isolar o fator publicidade, pressão política, patrocínio, que é uma palavra maldita, né? Que explica os maus hábitos, os vícios todos de um jornalismo que é feito sob medida para enganar as pessoas, tá? Essa que é a questão, tá? Presta atenção. Então, é por isso que muita gente fala, mas isso aí só dá no ICL. Por que será, hein? Por que será, né? Amanda, beleza. Olha, foi muito bom ver você de volta aqui conosco. Espero que você apareça mais. O pessoal está esperando também, tá? Todo dia que o pessoal faz. Mas cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Então apareça sempre. Meu Deus. Obrigada, gente. Obrigada, Panuzzi. Um bom dia para todo mundo e até a próxima. Logo bom dia. Obrigado, Amanda. Tchau. Bom, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso noticiário. Vocês viram, né? Olha só, 29 prefeitos presos. Num estado tem 295 municípios. 1 em cada 10. É o que a gente ainda sabe, tá bom? Vamos falar sobre outros problemas aqui. Caso Master. Caso Master continua enrolado. O TCU ontem se reuniu com o Banco Central. No final das contas, o que importa mesmo é o seguinte, só o TCU falou, tá? E quando você tem duas partes que representam pontos de vista antagônicos, que se reúnem para acertar a posição, isso é igual DR, né, no casamento. Só um fala é porque o outro ou tá oprimido ou porque está envergonhado. No caso de ontem, parece que estava envergonhado mesmo, tá bom? E aqui no site do Estado de São Paulo, a Raquel Landim estava contando para a gente aqui como é que foi que aconteceu. Diz que na reunião teve bastante constrangimento mesmo, tá? Vou ler aqui um trechinho da coluna dela para vocês. Vou até aumentar um pouco para que você possa ler comigo, tá? Uma sala com 20 pessoas, né? Para que, enfim, todo mundo interessado no TCU e no Banco Central pudesse conversar. Foi feito um compromisso de uma diligência rápida, uma diligência que nem chegará a ser uma inspeção, que será feita pelo corpo técnico do TCU, unidade respeitada, uma unidade que é conhecida como Audibancos, e não mais pelo gabinete desse estranhíssimo ministro Jonathan de Jesus, tá bom? Essa Audibancos, olha, já tinha concordado em relatório com o que havia sido feito pelo Banco Central na intervenção, na liquidação do Banco Master, tá bom? Nenhuma chance de reversão de liquidação, de congelamento da venda de ativos, né? Conforme interlocutores ouvidos lá pela Raquel Landim, a situação dentro da sala de reuniões onde representantes do BC receberam os ministros do TCU ontem era bem diferente daquilo que foi descrito publicamente. O presidente e ministro Vital do Rego contou aos jornalistas que o BC havia pedido, o que não tem nenhuma verdade nessa afirmação. O BC, além de não pedir, ainda rechaçou essa iniciativa. Mas, enfim, nas palavras do presidente do TCU, o BC pediu a inspeção porque queria um selo de qualidade deste valha-couto de políticos aposentados pela opinião pública e pelos eleitores, chamado Tribunal de Contas da União, tá bom? E ficou evidente, segundo a Raquel Landim, o constrangimento com a situação. Desde que o TCU decidiu entrar no Banco Master, no caso do Banco Master, ameaçando reverter ou dificultar a liquidação do patrimônio do Daniel Vorcaro, muitas vozes da opinião pública se insurgiram contra, tá? Então ela conta que especialistas renomados questionaram o tribunal e agora tudo que o TCU quer é sair dessa situação vexatória, preservando o seu papel de interferir nas mais diferentes áreas do Estado. Desse papel, o presidente lá, o Vital do Rego, não abriu mão. Aliás, o presidente do TCU poderia ter sepultado essa história lá na origem, né? Quando esse ministro, Jonatas de Jesus, pobre Jesus,
aparece com essa história aí de fazer lobby a favor do Daniel Vorcaro, tá bom? Sabe-se lá a pretexto de quê? Sabe-se lá a pretexto de quê, tá bom? Agora, o que se sabe sobre esse Jonathan de Jesus, e atenção, é ministro do TCU, eu repito, aquilo é um esconderijo de políticos oportunistas que perderam o mandato, que foram aposentados pela opinião pública, porque é um emprego dos melhores, você tem um superpoder, e para quem gosta, né, de poder para fazer dinheiro, é o lugar beleza, lugar perfeito. Tá aqui outra matéria do Estadão, ministro do TCU e pai. Quando o Jonathan era ainda só um político, tá? Não tinha toga do TCU, que, aliás, eu repito, não é um tribunal do Poder Judiciário, é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo. Mas vamos prestar atenção aí à manchete do Estadão. O ministro do TCU e pai enviaram emendas para construir 300 casas em Roraima. Foi só uma das emendas, tá? Sabe quantas casas foram construídas? Uma! O Estadão mandou um repórter para lá, aliás, a série está ótima, eu recomendo para vocês a leitura, está lá no site do jornal, lá em Iracema, Roraima, né? O que o repórter conta aqui para nós? Olha, a promessa era deixar um conjunto de casas pronto até o final de 2024. Plano político de pai e filho, pai aqui do caso do ministro Jonathan, era dar mais uma bandeira de campanha para um aliado deles, então o prefeito Jair Ribeiro. Mais de um ano depois, só uma casa saiu do papel e ninguém mora nela. O imóvel já tem sinais de abandono e deterioração, enquanto a área em que deveriam estar as outras 299 casas não tem nada, não tem fundação, não tem nada. Em vez de canteiro de obras, o terreno está tomado pelo mato, tá bom? Olha aqui, ó, essa imagem aqui, o jornal explica que ela mostra como deveriam ser as casas que foram prometidas por essa prefeitura de Iracema, para onde o Jonathan de Jesus, como deputado, mandou dinheiro seu, do orçamento da União, para construir esse conjunto, para 299 casas, tá? E aqui a matéria fala que, procurado pela reportagem, o ministro negou o desvio de finalidade das indicações de emendas, afirmou que execução e prestação de contas são de responsabilidade dos Estados Unidos, ou seja, me inclua fora dessa. Quer dizer, o cara não tem nada, encheu o bolso do prefeito de dinheiro e agora fala, não, mas sumiram as casas lá, eu não tenho nada a ver com isso, eu só mandei entregar o dinheiro. Com relação ao Daniel Vorcaro, nós temos outras informações aqui, ainda tem um minutinho, eu quero dar para você essa informação. Olha, matéria no UOL, mensagens indicam o uso de gestora por Vorcaro para ocultar esse cara tá louco para se ver com algum patrimônio, apesar de ter dado esse golpe fantástico, né? 12 bilhões em títulos falsos e ele quer salvar os anéis, não se conforma em perder os anéis. O que diz aqui? Investigação da PF aponta que mensagens encontradas no celular do fundo da gestora Trustee DTVM indicam o uso de fundos de investimento em manobras contábeis por Daniel Vorcaro para movimentar e ocultar dinheiro. A defesa dele nega as irregularidades. O que nos conta o UOL sobre isso? Um relatório reúne conversas entre o ex-diretor e alguém apontado pela PF como intermediário de Vorcaro. Arthur Martins de Figueiredo, na época diretor da Trustee, fala como uma pessoa que é tida como intermediário de Vorcaro. Os diálogos ocorridos antes da liquidação do Master foram encontrados durante a Operação Quasar, que investiga o uso de fundos. O documento é o primeiro a indicar possíveis fraudes do Banco Master e de Vorcaro com outra gestora, além da famigerada REAG, né? A REAG, aquela que foi usada, inclusive, suspeitas para lavar dinheiro do crime organizado, tá? Do crime organizado, do Comando Vermelho. Diz aqui o UOL no último trecho que no trecho do relatório ao qual o UOL teve acesso, o nome do interlocutor de Arthur Figueiredo não é exposto porque aparece tarjado pela Justiça. Documento sob sigilo ainda, tá? E é isso. Por hoje é isso, o noticiário. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e chamar você, olha, para esse evento que nós vamos promover aqui, Mapa da Mina 2026, previsões para os mercados em 2026, o Eduardo Moreira também vai aproveitar para prestar contas daquilo que ele falou. Então ele traz de volta aqui as previsões que foram feitas no começo de 2025 e que contrariaram. A gente não quer contrariar, a gente gostaria que os órgãos de auditoria, os bancos tivessem auditores e palpiteiros mais eficientes, mas infelizmente não tem, o que acaba iludindo quem precisa ter segurança para investir seu dinheiro. Mas o Eduardo está aqui para corrigir isso, tá bom? Se você tem algum dinheiro guardado, não deixe de assistir a essa aula aqui do Eduardo. No despertaicl.com.br você faz a sua inscrição e vai receber o convite.
é de graça para todo mundo, não precisa ser da comunidade CL, não precisa nada. Então não perca isso. Uma prestação de contas que o Eduardo vai fazer sobre as previsões do ano passado, uma comparação com as previsões do mercado financeiro e as previsões dele para 2026, que são muito boas, tá? despertecl.com.br. Não procrastine. Vai lá agora, faz logo essa inscrição, que assim você já fica avisado. No dia 29, a gente manda um lembrete junto com o convite para participar às 20 horas dessa aula magna do Eduardo, chamado Mapa da Mina 2026. Olha, uma boa terça-feira para vocês. Não se esqueça de levar o guarda-chuva, tá? Porque vai chover bastante no quase todo o Brasil. E eu encontro com vocês aqui amanhã, quarta-feira, às 7 da manhã, para a gente continuar vendo o que aconteceu com o nosso país nas próximas 24 horas. Obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau. Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026. No Em Detalhes de hoje, a gente fala sobre a saída do ministro Ricardo Lewandowski da pasta da Segurança Pública num ano eleitoral, quem deve assumir o lugar dele e também o destino da PEC da Segurança. Conversei com o jornalista investigativo do ICL, o Flávio VM Costa, a respeito desse assunto. Você acompanha hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero aqui.